Pai do Senhor, a igreja, aproveitando que os irmãos ainda estão de pé, abra comigo sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, verso 18, 19 e verso de número 20. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 18, 19 e 20. A igreja as encontraram, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Vou estar repetindo o verso 20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Pode assentar glorificando o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por esta maravilhosa, rica oportunidade de estar cultuando com os irmãos nesta noite, pela vida do irmão Fábio, que foi o caminho de estar aqui nesta noite, aos pastores obreiros desta casa, que Deus abençoe. Brinquei com o Marcelino, falei, Marcelino, não é uma tarefa fácil, né? Indicação sua. Presbítero Marcelino é o irmão que congrega conosco ali na igreja também do Jardim Cocaia, Assembleia de Deus Madureira também. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos aqui conhecidos, a irmã Arlete, seus filhos, que Deus continue abençoando, a vida da minha esposa que está aqui conosco nesta noite, amém? Meus irmãos, eu quero aqui trazer uma mensagem no qual Deus colocou no meu coração, tendo em vista que estamos num culto de adoração a Deus, com ênfase de missões, um culto com ênfase missionária, e Deus aqui colocaram uma palavra no meu coração. Esse primeiro capítulo, ou estes versos no qual nós lemos aqui da epístola do apóstolo Pedro, ele vai trazer para nós uma grande revelação. E qual revelação é essa, irmãos? Que Cristo Jesus, ele foi entregue, Cristo Jesus, ainda antes da fundação do mundo, ainda antes que Deus formasse os céus e a terra, ainda antes da movimentação do eterno para a criação, Deus já tinha um propósito no qual Deus iria entregar o seu Filho amado Jesus Cristo. Para que os irmãos entendam, ainda antes que Deus falasse, haja luz, é como se Deus falasse, haja cruz. Porque os irmãos vão perceber que no livro de Gênesis, quando Deus ele forma os céus, a terra, quando Deus forma o espaço, as estrelas, os anjos, tudo que há no céu e debaixo do céu, quando Deus agora num jardim coloca o homem e da sua costela Deus agora forma a mulher, Deus coloca o homem e a mulher para conviver ali na sua criação, para cuidar, para cultivar, para zelar da criação no qual Deus fizera, para que o homem viesse viver ali naquele ambiente e cuidar e zelar da criação de Deus.
Mas porém Deus tinha dado uma ordem para o homem, que ele pudesse se alimentar de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que ele viesse comer daquele fruto, certamente ele morreria. Entenda, irmãos, que Deus, antes mesmo de o ato do ser humano, de a escolha do homem a desobedecer a Deus, mesmo ainda antes de o homem fazer aquilo que era mal aos olhos de Deus, foi mais ou menos como se Deus já tivesse preparado o remédio ainda antes da doença chegar. Era como se Deus tivesse preparado a injeção, a vacina, ainda antes da doença chegar. E que doença é essa? O pecado. A Bíblia diz que o homem vai desobedecer uma ordem direta do seu Criador, e o homem vai comer daquele fruto juntamente com a sua esposa. E quando o homem, ele se alimenta daquele fruto, agora há uma morte espiritual. Agora há uma separação do homem com o seu Criador. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o homem, o Deus, melhor dizendo, se apresentava naquele jardim para o quê? Para ter um relacionamento com o homem. Deus, Ele mesmo se apresentava no jardim para ter comunhão com a sua criação. Eu quero aqui já abrir aspas nesta noite e dizer que você foi formado para ter comunhão com Deus. Que você foi formado para ter uma vida de adoração a Deus. Que eu e você fomos formados para andarmos junto com Deus. Porque assim como o peixe não vive fora da água, assim é o homem longe da presença de Deus. O homem, a mulher, a criação, foi feita para viver uma vida na presença de Deus. Mas o pecado, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma lacuna entre o Criador e a criatura. O pecado agora, ele vai afastar o homem da presença de Deus. Só que Pedro vai dizer que o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesta nestes últimos tempos por amor de vós. Jesus aceitou a cruz antes da criação, e como se Deus preparasse o remédio, como nós disse aqui, antes da doença, no Éden o homem cai e falha, ofende a Deus, mas Deus já tinha um propósito. No capítulo de número 3, verso 15, o Senhor vai dizer que agora da semente da mulher nasceria um, no qual agora a serpente feriria o calcanhar, mas ele agora esmagaria sua cabeça. O Senhor estava apontando o quê? Para Cristo Jesus. Entenda, irmãos, que o Senhor já tinha uma obra de redenção para a humanidade. Perceba que não foi através do feito de o homem ter desobedecido o Criador, que agora Deus vai se desesperar e vai falar: o que que nós vamos fazer? Como que eu vou agir? Não. Ainda antes da criação, o Senhor já tinha preparado o Cordeiro de Deus. Ainda antes da criação dos anjos, de Miguel, de Gabriel, de serafins,
de querubins, ainda antes da formação das estrelas, ainda antes da formação do universo, ainda antes da formação dos céus e da terra, Deus já tinha um plano de redenção para a humanidade. E este plano de redenção está na pessoa bendita do teu Filho Jesus, no qual Pedro vai escrever aqui, no verso 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado e incontaminado. Agora, há um plano de redenção para a humanidade. No capítulo de número 3 de Gênesis, verso 5, agora há uma promessa de redenção. E o que é o plano de redenção, igreja? O que é a redenção? É o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, comprar de novo. É a ideia de eu comprar novamente. Mas como que funciona isso para a gente entender? Uma vez que o Senhor nosso Deus, Ele é o Criador, se Ele criou, quer dizer que é dele. Se o Senhor criou os céus e a terra, quer dizer que os céus e a terra pertencem a Ele. Se o Senhor criou eu e você do pó da terra, agora a Bíblia diz que com as suas próprias mãos Ele modela ali e assopra na narina o fôlego da vida. Quer dizer que a minha e a sua vida pertence ou pertencia a Deus. Por que, pregador, você está falando que pertencia? E agora a redenção é necessário comprar novamente. Porque no livro de 1 a João, capítulo de número 3, verso de número 8, as Escrituras vai dizer que todo aquele que anda no hábito e na lei do pecado, agora é filho do diabo. Então, ou seja, quando entra o pecado no mundo, quando entra a separação de Deus com a criatura, agora entra o pecado, e o pecado nos torna o quê? Filhos do diabo. É forte, né? Mas é o que a palavra do Senhor diz. Então agora precisava de novo do quê? De um homem se aproximar de Deus. Mas em nenhum período da história, a Bíblia vai mostrar que o homem consegue se aproximar de Deus caminhando com as suas próprias pernas. Nenhum momento da história as Escrituras vai dizer que o homem consegue, que a criatura consegue se aproximar do seu Criador. Perceba, irmão, que existe muitas religiões aí fora, e todas elas ensinam e doutrinam que elas levam, elas conectam a Deus, mas só há um caminho que liga a criatura ao Criador. No capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, que ninguém vem ao Pai se não for por mim. Entenda, a palavra religião significa religar. Ou seja, a humanidade ela tem um vazio dentro de si e ela carece de ser religada novamente com o Criador, mas não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é por qualquer caminho, não é por qualquer doutrina, não, mas sim
por intermédio de Cristo Jesus. Só Ele nesta noite pode nos ligar a Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, vai dizer que agora temos paz com Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Então agora Deus está no movimento o quê? De redenção. Deus agora está se movimentando para o quê? Para aproximar de novo, ligar de novo a criatura com Ele mesmo. Por isso que agora a Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo de número 1, que o Verbo se fez. Porque foi preciso, igreja, o Verbo se fazer carne. Porque foi preciso Jesus tomar uma forma humana. Há um pensamento aqui de Santo Anselmo, no século de número 12, que ele vai trazer uma ideia mais ou menos assim, ó. Uma ofensa feita a um rei soberano não pode ser reparada por um ragaço, por um vassalo. A ideia dele é que uma ofensa feita a um rei soberano, não era qualquer um que podia chegar ali e quitar essa dívida. Não era qualquer um que podia ali, irmão Fábio, chegar e pagar essa ofensa. Não era um escravo qualquer ou um homem qualquer. Tinha que ser alguém do mesmo nível, do mesmo patamar. E perceba que no princípio de Gênesis, quem é o ofensor? Adão, o homem, a matéria. E quem é o ofendido? O Criador. Então esse que tinha que vir, irmão Fábio, para pagar essa dívida, tinha que ser alguém em forma de homem, mas também no mesmo nível de Deus. É por isso agora que Ele envia o teu Filho amado, Jesus Cristo, que foi ainda oferecido antes da fundação do mundo. Por isso agora que Jesus, Ele vai se formar, Ele vai agora encarnar numa forma de homem, se esvaziando de si mesmo e agora vindo para esta terra, largando toda a sua glória, esvaziando-se de si mesmo. Como a carta de Filipenses vai dizer, irmã Arlete, Jesus agora Ele toma uma forma de homem, se humilhando. Tem um historiador, ou melhor dizendo, se não me falha a memória, Billy Graham, que falou que o maior feito não foi o homem subir e pisar na lua, mas o maior feito foi Deus se encarnar e descer e pisar nessa terra. Perceba, igreja, que nós estávamos com uma dívida com o Senhor. Porque agora, após esta primeira família formada no Éden, nós agora pegamos dela esta herança pecaminosa. Perceba que todos nós nascemos agora com essa herança no nosso DNA. Eu estou vendo ali uma criancinha no colo da mãe dela. É uma criancinha que nós olhamos assim, vemos uma criança pura, uma criança inocente. Mas perceba que ela, pela consequência do pecado, ela já tem as artimanhas dela. Quando ela quer algo chamar a atenção da mãe dela, ela vai começar a chorar. Ela vai começar a fazer birra. Ela vai começar agora a praticar aquilo que se encontra no DNA dela.
Então todos os seres humanos agora já nascem com este DNA pecaminoso. E nós precisamos agora do quê? Sermos redimidos, sermos alcançados por esta redenção. E esta redenção, ela se encontra em Cristo Jesus. Me permita aqui brevemente contar um pouco do que Deus tem feito na minha vida. Particularmente eu amo esse trabalho de culto, de missões, essa obra missionária. Porque foi no ano de 2014 que eu fui convidado para ir num culto desse, dia 20 de julho de 2014, num domingo. Minha mãe mora na frente da igreja da Assembleia de Deus, do Jardim Cocai, a irmã Arlete conhece. E eu fui ali com 26, 28 anos. Um jovem agora preso na cocaína, preso na criminalidade, preso nas bebidas, na prostituição, no tráfico. Agora um jovem todo depressivo, todo enroscado, todo embaraçado com o pecado. Um jovem sem perspectiva de vida. Um jovem que vivia as madrugadas dentro de uma favela, numa viela, numa biqueira, segurando um pacote de droga, uma arma na cintura. Tudo que Satanás queria, tudo que Satanás estava ali montado em mim, estava verdadeiramente como um cavalo de Satanás. Quando eu saía na rua para encontrar com as minhas amizades, eu falava: hoje eu vou sair, mas eu não vou usar nenhuma droga. Hoje eu vou sair, mas eu não quero fazer o uso e o consumo de cocaína. Parece que quando eu falava isso, o inimigo colocava pratos na minha frente e aparecia porções de cocaína, e aparecia porções de bebida, e aparecia convites para fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. E é assim que o ser humano ele vive longe da presença de Deus. E é assim que o ser humano ele vive afastado dessa graça. Ele acha que ele está vivendo uma vida aonde ele está curtindo os prazeres desta terra, aonde ele acha que está gozando dos bens dessa terra. Mas eu quero dizer que todo aquele que não está em Cristo Jesus não tem a liberdade, não é livre verdadeiramente. A pessoa se acha, se sente livre porque ela tem o direito de ir e vir, mas o direito de ir e vir não quer dizer que ela se torna uma pessoa livre, porque ela tem o direito de ir e vir, mas porém não consegue largar um cigarro, porém não consegue largar uma mentira, porém não consegue largar um adultério, uma traição, porém não consegue largar uma calúnia. A vida dele está presa, amarrada, enroscada, mas eu quero pregar aqui nesta noite que há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus para fazer todas as amarras do inferno nesta noite. Há poder no sangue de Jesus para libertar o homem dessas algemas. Há poder no sangue de Jesus, porque com a minha vida foi assim, porque com a vida de muitos foram assim. Estando naquele culto, veio o irmão anunciar e pregar a mensagem de Deus naquele dia, e eu estava ali no último banco da igreja, sentadinho, me lembro como se fosse hoje, um tempo de frio, eu com uma blusa de frio, um bonezinho na cabeça, e ali falando: eu vou sentar ali, porque aqui muitos me conhecem, e eu não quero ser visto por ninguém. Muitos aqui conhecem minha vida, então eu quero ficar quietinho ali. E a palavra daquele dia foi como se o pregador conhecesse a minha vida na palma da mão dele. Jesus começou a falar, a palavra de Deus foi pregada, anunciada, e parecia que tudo que estava sendo dito era para mim. Eu estava ali ouvindo a palavra de Deus, mas aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo Consolador, já estava trabalhando no meu coração, já estava operando
operando na minha vida, porque havia um joelho dobrado por mim, quando eu estava nas noitadas, estragando a minha vida, me prostituindo, me drogando. Havia um joelho de uma mãe que estava dobrado, orando, falando: salva ele, Jesus, liberta ele, Jesus, transforma a vida dele, Jesus. Há poder na sua oração, há poder na sua intercessão. Não deixe de orar por o seu filho, não deixe de orar pelo teu casamento, não deixe de orar pela tua família, porque há poder no sangue de Jesus. Para a glória de Deus. No final daquele culto, o pastor fez o apelo. E não era eu, mas como se os anjos do Senhor tivessem levantado a minha mão. Quem quer ir até a frente, entregar sua vida para Jesus naquela noite? Eu me lembro que eu andei naquele corredor da igreja. Parecia que não foi com passos caminhando, mas levitando. Estava tão leve naquele dia, que para a glória do Senhor, eu não precisei de uma casa de recuperação. Para a glória do Senhor, eu não precisei de um acompanhamento médico, porque os médicos dos médicos me visitou naquela noite. Para a glória do Senhor Jesus, eu saí daquele culto liberto. Aquele que fumava não fumava mais, aquele que bebia não bebia mais, aquele que cheirava não cheirava mais. E se cumpriu a palavra de Deus, que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero aqui trazer uma palavra para vocês, jovens que estão aqui. Deus tem algo lindo a realizar através da vida de vocês. Aonde muitos estão presos no sistema deste mundo, o Senhor quer usar a vida de vocês que estão temendo a Ele, buscando a face dEle. É vocês que o Senhor vão levantar para fazer a diferença. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha um desejo de pregar a palavra dentro dos presídios e da Fundação Casa. Para a honra e para a glória do Senhor, irmão Fábio, há 2 meses atrás, com um pastor que pregou naquela noite que eu aceitei Jesus, agora estamos juntos numa obra, dentro da Fundação Casa de Guarulhos, anunciando a palavra para aqueles jovens que estão ali dentro. Muitos que estão ali porque não deram ouvido aos seus pais e às suas mães. Muitos que estão ali dentro porque negligenciaram a palavra de Deus. Mas bem-aventurados são vocês, jovens que estão aqui nesta noite. E assim manda dizer o Senhor: eis que eu vou usar a vida de vocês para uma grande obra. Porque muitos já não estão mais almejando e querendo a minha presença. Mas eu vou levantar jovens, eu vou levantar crianças, eu vou levantar homens e mulheres cheios da presença, cheios da minha graça, para fazer a diferença. Xarabacala chorebadaia sai, rabacandorevase de calabadaia súbia. Ele vai usar esta geração, Ele vai usar a nossa geração. Muitos criticam e falam mal da nossa geração, mas Deus vai levantar no meio desta geração jovens que ainda digam não às drogas, jovem que ainda diz não ao sexo fora do casamento, jovem que ainda diz não à prostituição, jovens que ainda diz não lá na faculdade, lá na escola, alabacala shuri. Jovens que irão influenciar e não serão influenciados. Jovens que farão a diferença. Jovens que pregarão a verdade, cheio da presença de Deus. Perceba-se que foi necessário o verbo se fazer carne, porque essa dívida só Ele podia pagar. Ouro não pagava, prata não pagava,
No Velho Testamento, o Senhor mesmo deu a ordenança para Moisés, para aqueles que pecassem agora apresentar sangue de bode, sangue de carneiro, mas não era qualquer um. Tinha que ser agora o primogênito, imaculado, sem nenhuma mancha. Mas o sangue daqueles animais, irmão Fábio, a Bíblia diz que ele somente fazia assim, ó. Cobria. O sangue de quem pecava, apresentava até o sumo sacerdote ali o animal, oferecendo pela sua vida. O sangue daquele animal somente cobria. Mas agora, a Bíblia vai dizer que João Batista está batizando no Rio Jordão. E quando ele está ali agora, vem Jesus se apresentando, e agora fitando os olhos dele, João Batista vai dizer: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não, você não entendeu, o sangue de Jesus, ele não somente cobre os nossos pecados, o sangue de Jesus, ele arranca os nossos pecados, e joga no mar do esquecimento. Ele não aponta o meu erro, e o seu erro, ele não aponta, não joga na nossa cara, não. Ele tira, ele perdoa, ele faz uma aliança. Saiba você nesta noite que tem perdão para a sua vida, tem perdão para nossas vidas aqui nesta noite, tem perdão para a nossa casa aqui nesta noite. Olabaia kalashuri kandarabia furkerebiadaia. Há alguns segredos aqui no ministério de Jesus Cristo, pastor. Há alguns segredos no ministério de Cristo Jesus. O primeiro é ele ter tomado a forma humana. Porque assim como Adão era humano, precisava de um humano. E assim como o ofensor, o ofendido era Deus, Jesus, ele também é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Então ali agora ele igualou o ofensor, e só ele podia pagar o meu e o seu pecado. Mas a Bíblia diz que não foi só isso. A história vai dizer que Cristo Jesus, quando ele é entregue à mão de pecadores, quando Jesus agora é entregue a Pilatos, Jesus ele vai ser preso, igreja, como um dos maiores criminosos da época. Jesus ele vai tomar agora como eu posso dizer, uma condenação dos romanos, irmão Fábio. Ele era judeu. A sentença de Cristo como judeu era para ele ter sido morto apedrejado. Porque os religiosos da época dizem que ele ofendeu agora as leis de Moisés e ele se igualou a Deus. Como judeu, a condenação de Cristo tinha que ser apedrejado. Mas as Escrituras diz que a condenação do nosso mestre foi uma condenação de gentil, uma condenação de cruz. E uma condenação de cruz era do sistema gentil romanos. O que isso quer dizer, irmão? Que até na morte, o Senhor estava dizendo: através da minha morte, eu vou alcançar o mais miserável pecador da face dessa terra. Através do meu sangue, agora tem esperança para a prostituta. Através do meu sangue agora tem esperança para o ladrão, para o fornicador. Através do meu sangue, até aquele homicida que tirou a vida, que matou, que fez e desfez, se ele se arrepender de todo o teu coração, agora há perdão no sangue de Jesus. Eu estava assistindo uma série na TV de um serial killer. Aquele homem tirou a vida de muita gente, de muitas mulheres, e estava mostrando o dia da condenação dele lá nos Estados Unidos. E os irmãos sabem que a lei de lá é severa. A lei,
a sentença dele foi corredor da morte. E ele participou, irmão Fábio, da audiência com as famílias das vítimas. E ele ali sentadinho na cadeira ali no tribunal, e veio um por um das famílias da vítima. E começou a apontar o dedo na cara dele, falando palavras de raiva, de ira, pelo feito que eles fizeram com as famílias. E ali o semblante dele estava normal, um semblante frio, de um psicopata. Mas houve alguém de uma família que olhou bem no olho daquele homem e disse assim: eu te perdoo. Quando ele recebeu essa palavra, as lágrimas do olho dele começou a cair. Porque perceba, igreja, ele estava preparado para receber as acusações. Ele estava preparado para receber as palavras fortes que ele recebeu naquele tribunal, porque ele sabe o que ele fez. Mas porém, quando ele recebeu uma palavra de perdão, desmontou ele todinho. E trazendo isso para nossas vidas, é isso que Jesus faz com nós. Como somos ingratos muitas das vezes a Ele. Como muitas das vezes nós não sabemos agradecer. Mas a graça dEle, mas a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Era a palavra do Senhor dizendo assim, quando Jesus tomou agora a cruz, quando Jesus agora morreu uma morte, uma condenação do gentio, dizendo que eu também vou alcançar os gentios dessa terra. Eu vim para os meus, eu vim para os judeus, mas a minha graça não vai ser somente para o povo judeu. Eu vou alcançar o Brasil, eu vou alcançar a Ásia, eu vou alcançar a África, eu vou alcançar os Estados Unidos, eu vou alcançar a Rússia, a América Latina. Está na minha mão. Quem faz a primeira menção de igreja nas Escrituras é o próprio Cristo Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus vai querer saber dos discípulos o que estão falando acerca dele. Jesus vai dizer: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E os discípulos vão responder: uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias ou um dos profetas. E Jesus agora quer saber deles: e vocês, que dizem que eu sou? A Bíblia vai dizer que Pedro, agora cheio do Espírito Santo, vai dizer: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, ungido de Deus. Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Pedro. Porque quem te revelou não foi o sangue nem a carne, mas foi o meu Pai que estás no céu. E eu quero dizer também que Pedro, sobre esta pedra, Jesus apontando para ele, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Pedro, e a porta do inferno não prevalecerá. Jesus faz a primeira vez menção da palavra igreja. E na cruz do Calvário, após o Senhor também entregar o seu Espírito a Deus, há mais uma revelação. Ou melhor dizendo, após o Senhor entregar o seu Espírito, há mais uma revelação para nossas vidas aqui nesta noite. Quando agora o Senhor está desfalecido, do lado da sua costela vai vir um soldado com uma lança e vai furar o lado de Jesus. E do lado do Senhor Jesus, as Escrituras vai dizer que vai sair sangue e água. Voltando para Gênesis, quando Deus cria agora todos os animais da terra, quando Deus cria o homem agora do pó da terra,
Deus vai olhar para o homem e vai ver que não era bom o homem estar só. E vai fazer Adão cair no sono profundo. E do lado de Adão, da costela de Adão, Deus vai fazer a mulher, a sua companheira. E agora, quando Cristo está na cruz, ali, como Adão desacordado, do lado de Jesus, sai sangue e água. Era Deus apontando para a igreja do Senhor, para a igreja, a noiva do Senhor, a noiva adornada do Senhor. Assim como o lado de Adão foi formada a mulher, do lado de Cristo, Deus apontou para a formação da igreja. O sangue simboliza a ceia, a água simboliza o Espírito Santo de Deus. Xarabaia, candarabia, forquia. Lavadaia, sube de candarabia, sérvia. A Bíblia vai dizer agora no final do capítulo de número 23 de Lucas, que após a crucificação de Cristo, o homem, senador José de Arimateia, vai chegar até Pilatos e vai pedir o corpo de Jesus Cristo. E ali ele vai agora ungir o corpo de Jesus, envolvê-lo num lençol de linho fino, e agora vai colocar Jesus ali na sepultura. No capítulo de número 24 vai dizer que Maria, mãe de Jesus, juntamente com Maria Madalena e outras mulheres, vão chegar até o lugar do sepulcro onde estava o mestre, e a pedra já estava removida. E agora vai aparecer dois varões dizendo: o que vocês procuram? Vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos. Jesus, ele está vivo! Assim como ele prediz, no domingo ao terceiro dia, a pedra já estava removida e Jesus já não estava mais ali naquele lugar. No finalzinho do Evangelho de Lucas, a história vai dizer que Jesus acompanha dois homens no caminho de Emaú. Jesus está ali conversando com eles e ele sente um fervor, um calor nos seus corações, porque quando Jesus fala não tem como ficar normal. Quando a voz de Deus soa, nós começamos a sentir a graça, a presença, o coração começa a aquecer, começamos a se alegrar, porque é Jesus falando. As Escrituras diz que Jesus aparece na casa onde estavam os seus discípulos e vão dar ordem para ele, dizendo: não se ausente de Jerusalém, até que do alto sejai você vestidos de poder. Ei, agora Jesus dá ordenança para aqueles discípulos que estavam no número mais ou menos de 120, Lucas vai escrever em Atos dos Apóstolos, e no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Até que do céu se ouve um som de um vento veemente impetuoso, que encheu toda a casa, e se ouve línguas repartidas como que de sangue. Perceba, igreja, que esta festa, esta comemoração da colheita de 50 dias, que havia lá juntamente em Israel, era uma festa que vinha pessoas de vários lugares da terra, vinham pessoas para aquele evento, e Jesus preparou um evento no qual todos estariam ali reunidos, e foi ali aonde muitos estavam visitando aquele lugar, que o Espírito de Deus vai descer num poder revestindo a vida daqueles homens. Ei, perceba que eu não estou pregando aqui que aqueles homens não tinham o Espírito Santo, eles já tinham o Espírito Santo, tinha soprado o Espírito Santo na vida deles. O que eu estou pregando aqui nesta noite é que desceu poder, é que desceu revestimento, é que desceu a graça, é que desceu os dons, é que desceu a manifestação na vida daqueles homens. E agora Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a anunciar as maravilhas de Deus. E após a pregação de Pedro naquele dia, mais ou menos 3.000 almas se renderam ao Senhor. O que eu quero dizer aqui
é que o Senhor subiu, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Mas há agora uma missão que Ele deixou para nós, e esta missão é o ide, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Saiba você que está aqui nesta noite, por mais que você fale assim, eu não sei louvar, por mais que você fale, eu não sei pregar, eu não sei tocar violão, eu não sei tocar bateria, mas é do jeito mesmo que você é, que Deus quer te usar. É do seu jeito que Deus quer derramar virtude sobre a sua vida. É do seu jeito que Deus vai te usar para a obra dele. A Bíblia vai dizer que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, é um corpo, é um organismo vivo. E repara que o nosso dedão não é igual ao nosso dedinho. Repara que o nosso pescoço não é igual à nossa perna. Repara que o nosso braço não é igual ao nosso joelho. Há vários afazeres dentro do reino, no corpo de Deus, neste organismo vivo. Você não é igual à irmã da direita, a irmã da direita não é igual à irmã da esquerda, mas todos são úteis no reino de Deus. Todos são úteis para esta obra, e o Senhor conta conosco para anunciar este evangelho, porque assim como Ele alcançou minha vida, porque assim como Ele alcançou a sua vida, se você está aqui sentadinho, bonitinho, cheirosinho, foi porque a graça de Deus nos alcançado, e há vidas aí fora que estão acorrentadas, mas a Bíblia diz, e ainda antes da fundação do mundo, o preço já foi pago. Agora você pode sair nesse domingo para sua casa sabendo, tetelestai, está consumado. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, temos liberdade na pessoa de Jesus Cristo para adorar Ele nesta noite, para entrar na tua presença, para adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Se você crê nesta palavra, aplaude e adora o Senhor.